Fala pessoal, o inverno chegou em Curitiba trazendo muito frio e chuva. Winter is here. E eu trago para vocês uma história sensacional envolvendo os brasileiros e a sua relação com os jogos de azar. E a minha pergunta para você é, o que o escândalo da Blaze tem a ver com a Portela, o Copacabana Palace, o Zoológico do Rio de Janeiro, a Globo e o Silvio Santos? Absolutamente tudo, e eu vou te explicar nesse vídeo. Esse é o quadro Segue o Fio. Nele eu vou trazer conteúdos interessantes que são postados lá na rede do Passarinho Azul. Para isso, eu vou tentar ser o mais fiel possível ao texto original, mas vou incluir alguns comentários que eu achar importante. Os créditos do autor estão no final do vídeo, e eu espero que vocês gostem. Bom, eu posso começar esse vídeo garantindo que não, a Blaze não é do Silvio Santos. Bom, pelo menos não existe nenhum indício disso. Mas não saia desse vídeo, porque eu vou te mostrar a relação entre todos esses temas em uma história muito boa. A última vez que uma roleta funcionou legalmente no Brasil já faz algum tempo. Foi em 1946, no cassino do Copacabana Palace. Mas assim que assumiu a presidência, Eurico Gaspar Dutra decretou o fim dos jogos de azar no Brasil. E desde então, a nossa relação com a jogatina é, para dizer no mínimo, conturbada. Considere o Jogo do Bicho, criado em 1892 pelo barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. João enfrentava dificuldades financeiras quando ele criou a sua loteria. Nela, o apostador escolhia um entre 25 bichos do seu zoológico, e a ideia pegou. O Jogo do Bicho é uma contravenção desde 1941. No Decreto-Lei de 1946, ele é condenado por contrariar as tradições morais, jurídicas e religiosas do povo brasileiro. Para o presidente Dutra, a repressão aos jogos de azar era um imperativo da consciência universal. Mas, mesmo proibido, o Jogo do Bicho ainda faz parte da vida cotidiana do brasileiro. Nas últimas 7 décadas, os bicheiros, como são conhecidos os donos das bancas de jogo do bicho, viraram verdadeiros barões do crime e são responsáveis por banhos de sangue por causa das disputas territoriais. No Rio de Janeiro, o jogo do bicho é até hoje uma atividade familiar, envolvida diretamente na promoção do carnaval, que começou lá atrás, em 1930, com a Portela. E em inúmeros ramos do crime organizado, que vão desde a lavagem de dinheiro até a venda de cigarros contrabandeados. Outra categoria de jogo de azar bem-sucedida no Brasil são os caça-níqueis, que são parte do cenário de bares brasileiros desde a década de 1980. Como o jogo do bicho, os caça-níqueis funcionam país afora carregados pelo crime organizado. Uma figura ilustre ligada aos jogos de azar no Brasil, sim, é ele mesmo, o grande e inigualável Silvio Santos. Silvio é o pai da Telecena, e a Telecena é um título de capitalização. Quem compra um título de capitalização concorre a prêmios, e pagando por um ano, você tem a opção de resgatar 50% do valor gasto, mais correção monetária. E o Silvio Santos já teve muitos problemas sérios com a Telecena. Por exemplo, em 2002, o poder público concluiu que a Telecena era um jogo de azar comum. O Ministério Público Federal acusou a Telecena de ser uma aventura que descapitaliza a população carente e enriquece o grupo Silvio Santos. Para você ter uma ideia, de 1991 a 2002, o faturamento da Telecena foi de 5,75 bilhões de reais. E como grande parte das pessoas que compram a Telecena não resgatam os 50% mais correção do título de capitalização, o valor apropriado indevidamente pelo grupo Silvio Santos, nesse período, foi de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Em 1997, a Telecena foi julgada ilegal pela Justiça. Então, no ano 2000, ao TRF, o Silvio Santos admitiu que criou a Telecena para sustentar o SBT e que o seu fim levaria à falência da empresa. A chance de você ganhar na Telecena é a mesma da Mega Sena, de 1 em 50 milhões. Em 1999, uma CPI denunciou o Silvio Santos de receber 225 milhões da própria Telecena para ser o seu garoto propaganda por 4 anos. Silvio recebeu mais de 1,5 bilhão em valores corrigidos para promover uma empresa que ele próprio era o dono. E detalhe, sem pagar nada para a Previdência. Em 2007, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da Telecena.
Na ocasião, o então ministro Fux, relator do caso, foi acusado de copiar 3 páginas das argumentações da defesa da Telecena para decidir a seu favor. E se você acha que o Grupo Silvio Santos foi o único envolvido nesse tipo de jogo, você está completamente enganado e a história fica muito melhor a partir de agora. Nos anos 90, a Globo lançou, junto com o empresário Arthur Falk, uma concorrente da Telecena chamada Papa Tudo. Já está no papel a maior sensação. Prêmios, muitos prêmios pra você de montão. Você vai ter a chance de entrar pro time dos campeões e vai ganhar milhões. O esquema era o mesmo. Estrelas da emissora, como a Xuxa, o Faustão ou o Chico Anísio, divulgavam a loteria em horário nobre. Quem tá aí? Eu, o Papa Tudo. Olha o meu cartão. Só tinha um pequeno probleminha. O Papa Tudo era, na verdade, uma pirâmide. O Papa Tudo eu garanto, é mais fácil acertar e você ganha mais. O Papa Tudo prometia prêmios milionários e não entregava nada. Sem a grana para quitar os resgates dos títulos e a entrega dos prêmios, o Papa Tudo faliu. O prejuízo, corrigido, passa de R$500 bilhão. Arthur Falk até teve a prisão decretada na Justiça Federal, acusado de crimes contra o sistema financeiro. Mas a gente está no Brasil, né? E a verdade é que ele não pagou pena alguma. A Globo também nunca publicou sequer um meia-culpa, nem mesmo as estrelas que divulgaram a pirâmide. Ficou por isso mesmo. E o crime, mais uma vez, compensou. Os jogos de azar acompanham a humanidade desde o período paleolítico. Na China, apostas em animais de combates eram comuns já no primeiro milênio antes de Cristo. A loteria apareceu na China entre os anos 205 e 187 a.C. e ajudou a financiar a construção da Grande Muralha. O Brasil é um dos poucos países de maioria não muçulmana que proíbe o jogo de azar. Em 1946, quando os jogos foram proibidos, nós tínhamos cerca de 71 cassinos empregando cerca de 60 mil pessoas. E desde então o setor foi para o mercado negro. Mas aqui nós temos uma reviravolta nessa história, porque em 2018 as coisas começaram a mudar. Desde 2018, apostas online são legalizadas no Brasil, desde que ofertada por empresas licenciadas. Como não há regulamentação para esse tipo de negócio, só operam no Brasil plataformas estrangeiras com sede em países onde o setor é regulamentado. É o caso da ilha de Curaçao, um paraíso fiscal que fica no Caribe. Como as casas de apostas buscam pagar pouco imposto e paraísos fiscais regulamentam a aposta porque querem atrair essa grana, lá acontece o match perfeito. Muitas casas de apostas têm sede em Curaçao e a Blaze é uma delas. A Blaze é um site de jogos de azar online que oferece diversas modalidades para os seus clientes perderem dinheiro, desde os velhos caça-níqueis aos jogos virtuais originais. Apesar de ser uma empresa multinacional, 97% da audiência da Blaze se encontra no Brasil. Portugal está em segundo lugar com apenas 0,51%. E é claro que há muitos problemas no cassino online. Para começar, as informações sobre a autenticidade das apostas são muito precárias. Com o fácil acesso, o risco de vício é muito alto. Muita gente simplesmente não consegue parar de jogar e de perder dinheiro. Parte do sucesso da Blaze no Brasil se dá graças à sua estratégia de trabalhar com grandes influenciadores. Nos últimos anos, a empresa patrocinou nomes como Neymar, Felipe Neto e Flow. Explorando, é claro, a credibilidade dessas pessoas com o seu público, a Blaze se consolidou no país. Mas nos últimos dias, a internet foi inundada com diferentes denúncias contra a empresa. A Blaze é acusada de não ser transparente, de ter um péssimo atendimento e, de fato, se você vê a avaliação dela no Reclame Aqui, é muito ruim. E de sumir com as apostas vencedoras. Esse vídeo aqui, que bombou muito essa semana, traz outra acusação. O autor do vídeo, Daniel Penin, diz que sempre que alguém perde uma aposta na Blaze, parte do dinheiro perdido vai para o influenciador, que trouxe a pessoa para o cassino através de um link de rastreio. E essa seria uma espécie de comissão por perda. Olha aí, eu vou te falar, particularmente eu não sei como que o brasileiro é um alvo tão fácil para esse tipo de esquema. O brasileiro se acha muito malandro e é constantemente passado para trás. Eu sinceramente não consigo entender como que as pessoas colocam dinheiro em jogos eletrônicos que são claramente manipulados. É igual aquelas roletas de descontos que os sites usam para você não abandonar o carrinho, que vão sempre te dar os mesmos 10%. Mas ele te dá a ilusão e a dopamina de estar jogando. E caso você não saiba, sim, essas roletas são fraudadas. É o próprio site quem escolhe o que ele vai te
presentear ou te sortear. Às vezes eles colocam 50%, 60%, 80% de desconto, mas nunca cai nesses valores, porque o próprio algoritmo está programado para cair no prêmio mais baixo. Infelizmente, o brasileiro tem a memória muito curta, mas em 2019 e 2020, a IQ Option, que foi um primeiro rascunho desse tipo de jogo online ou de cassino online, já pagava de 40% a 60% das perdas dos usuários para os influenciadores que divulgavam ela. Então esse tipo de esquema já é conhecido e sinceramente eu não fico muito comovido com quem perde dinheiro dessa forma. A gente não está falando de crianças que não sabem o que estão fazendo. Você pode argumentar que é imoral e eu concordo com você. Tanto que em 2019 eu mostrei o que a IQ Option estava fazendo. Tem se disseminado muito no Brasil as opções binárias. Por isso que é binário. Ou você vai ganhar uma boa ou você vai perder tudo. Qual que é a grande sacada? É que aquela pessoa que te diz, venha para a plataforma que eu vou te ensinar a investir, você investe nela. Essa pessoa, que é o influencer que está te levando para essa plataforma, ele vai ganhar de 40% a 60% da sua perda. Importa mais um pouco que você perca, porque quando você perde, eu ganho. Que foda isso, tá? hein? Então, tipo assim, eu tô ganhando te vendendo um curso e eu tô ganhando quando você perde. Então, para mim, quando você perde, eu ganho. É melhor. É o jogo de soma zero. Mas é aquela velha história. Todos os dias saem um malandro e um idiota de casa. E quando eles se encontram, sai negócio. A questão é que hoje o idiota nem precisa sair de casa. Ele pode ser enganado no conforto do seu lar. Enfim, esse foi um desabafo pessoal. Vamos voltar ao final do fio. Nos últimos dias, muitos desses influenciadores vêm sendo cobrados por seus próprios seguidores. Alguns deles, como Felipe Neto, confrontaram as acusações e outros pediram desculpa. O que não falta é influenciador fazendo fortuna com cassino online. A Blaze não encerrará a nossa saga com jogos de azar. Do Zoológico do Rio de Janeiro ao Silvio Santos, o Brasil tem uma relação muito peculiar com a aposta. E é difícil imaginar que a nossa geração terá a maturidade para alterar essa história. Eu não acredito nisso. E você? Apostaria quanto? E é isso. Esse foi um fio do Rodrigo da Silva. Se você quiser ler ele, o link vai estar aqui na descrição. Eu recomendo fortemente que você siga ele também. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Te vejo na próxima semana.